tarde, pessoal. Bom, meu nome é Celso, eu vou direto para as apresentações. Mais um dia importante para nós, um tema super relevante para a comunidade de SAP. Esse webinar aqui eu acho que vai ser bem rico, bem produtivo para quem está aqui conosco, mas para quem também depois acessar e assistir esse webinar. Queria dar as boas-vindas a cada um de vocês, dizer que a gente está bem feliz de novo para a gente novamente voltar para a missão da Azul, que é fomentar a comunidade com boas práticas, com boas soluções, e a gente vai conhecer hoje um excelente parceiro SAP, uma empresa ímpar na parte fiscal, na solução fiscal. Então, eu queria dar boa tarde a todos e dizer que esse webinar aqui é um webinar que vai para a nossa plataforma, que é uma plataforma importante para quem tem SAP na sua empresa. Eu sou atualmente o vice-presidente da Azul aqui no Brasil, junto com o time de diretores, junto com o Cláudio, que é o nosso presidente. Estou bem honrado de, nos próximos 45 minutos, falar com cada um de vocês e a gente conhecer a LKM e tudo que ela propõe para esse assunto tão importante, que é um assunto talvez o mais importante do SAP, o mais urgente, tanto quanto o S4, né? Porque o GRC, confirmado pela SAP, depois de várias conversas com a SAP da Alemanha, a gente vai estar né, com esse projeto aí em muitas empresas, até porque o GRC ele é descontinuado a partir de dezembro de 25. Mas eu não vou ficar aqui falando muito, não. Vou passar a palavra aos meus colegas da LKM para que eles possam se apresentar e também apresentar a LKM e a gente começa o bate-papo na busca aí de compartilhar cada vez mais o conhecimento que a gente precisa passar com toda a nossa audiência. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Celso. Boa tarde, pessoal da ZUG. Boa tarde às pessoas que estão presentes aqui a esse nosso webinar. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos vocês. E a ideia é compartilhar com vocês aqui o nosso conhecimento acumulado aí ao longo dos últimos anos, né, quase décadas agora, né, em relação às plataformas da SAP, maiormente neste caso agora, nós vamos tratar aí da questão da migração do GRC para o DRC, que está acontecendo aí de forma bastante acelerada, bastante intensa, por conta justamente da decisão da SAP em relação ao suporte à ferramenta GRC, que encerra-se ao final do ano que vem. Então, a gente vai trabalhar com vocês aqui uma apresentação contando um pouquinho sobre essa história, sobre a nossa experiência, sobre como nós estamos nos posicionando no mercado e deixar aberto aí para vocês questionarem, para vocês terem dúvidas aí a respeito dessa nossa experiência. Henrique. Agradeço a todos também pela participação, né? De fato, esse é um tema extremamente relevante. Se não fosse a reforma tributária, eu diria que o mais impactante do nosso universo, do nosso ecossistema SAP. Então, de fato, a gente tem muita informação para passar para vocês. Estamos muito bem alinhados com as estratégias da SAP, no que tange ao Clean Core, no que tange à migração do GRC, no que tange à migração para o S4HANA. E a gente trouxe um conteúdo que vai refletir exatamente esses tópicos que nós vamos vivenciar no próximo ano. Excelente, Henrique. Bom, pessoal, rapidamente falando algumas palavras sobre a LKM, nós somos uma empresa de tecnologia com 30 anos de mercado no Brasil, uma empresa bastante ativa aí no mercado de tecnologia. Temos os dois principais parceiros aqui no mercado brasileiro, que são a SAP e a Thomson Reuters. Atualmente nós atendemos aí na faixa de 150 clientes aí ativos que nos compram durante os últimos 2 anos, né? Somos especialistas em governança e compliance fiscal. Esse é um ponto extremamente importante e é foco da nossa palestra. E, basicamente, o que nós temos aqui, nós valorizamos muito fortemente o relacionamento de longo prazo
com os nossos clientes e parceiros de negócio. Tá? Então, esse é um pouco do histórico da LKM. Vamos passar aí para falar um pouquinho sobre essa questão da estratégia chamada DRC 100%. Por que DRC 100%? Porque nós acreditamos que a plataforma da SAP, nesse momento de decisão de migração do GRC para o DRC, ela é fundamental dentro de uma estratégia das companhias, no sentido de ter um sistema que seja capaz de responder aos problemas atuais, né, que nós temos, os problemas atuais que nós temos já na questão de compliance e reporting fiscal, e atender principalmente esse grande, eu posso dizer, problema vindouro que nós temos, que é a reforma fiscal. Né? Então, então, basicamente, olhando um pouquinho a questão do fim da manutenção da SAP. Aqui estão alguns produtos que a SAP já postulou o fim da manutenção e, basicamente, o DRC, como todos nós sabemos, em 31/12/25, ele cessa o suporte sem qualquer tipo de previsão de extensão. Então, assim, a gente vai ter o ano que vem, basicamente, porque esse ano já quase acabou, né? Nós teremos o ano que vem para conseguir fazer essas migrações aí de forma que os nossos clientes, né, o ecossistema SAP consiga finalizar o 2025 tranquilo, de que a sua plataforma, principalmente a plataforma de gestão de documentos fiscais inbound e outbound, continue sempre operacional. Então, assim, qual é a nossa perspectiva e por que nós recomendamos fortemente que o mercado migre do GRC para o DRC? Então, quais são, dentro da nossa perspectiva da LKM como parceiro da SAP, nós entendemos, né, parceiros técnicos da SAP, nós entendemos que a migração para o DRC é um ponto a ser considerado pelas empresas que estão nesse processo neste momento. Né? Então, primeiro, é uma ferramenta nativa da SAP, criada pela SAP, e ela tem essa integração direta com as atuais plataformas de ERP da SAP, que são ECC e o S/4HANA. E aí, tanto faz on-premise ou cloud, isso é indiferente. É uma solução standard SAP, e ela é entregue na forma de assinatura. Né? E por ser entregue na forma de assinatura, ela está totalmente aderente, primeiro, ao Clean Core, a estratégia Clean Core da SAP, e segundo, ela está totalmente aderente ao fato de que é uma solução bastante escalável, é uma solução que a manutenção e operação dessa solução é feita pela SAP, portanto, a SAP assume todo o processo, principalmente ali o processo de comunicação, o processo de interação entre o RP e as diversas receitas, né, diversas secretarias de receita, isso é feito diretamente pela SAP. Tá? É uma solução que está alinhada com o roadmap global. Então, para empresas que são representantes de empresas globais aqui no Brasil, ou que são empresas brasileiras que têm presença global, é importante entender que essa ferramenta vai atender a empresa no mundo inteiro. E vai ser uma ferramenta única, uma única fonte de verdade. Basicamente, o que essa ferramenta hoje ela faz, né? Ela é uma fusão de várias funcionalidades. Então, ela trabalha muito fortemente o processo de, nós chamamos de inbound, né? De gestão de documentos fiscais emitidos contra a empresa, o processo outbound, a saída de documentos fiscais que a empresa está emitindo, e o processo de gestão de reporting fiscal, que nós devemos fazer aqui no Brasil de forma bastante intensa para o fisco. Tá? Então, essa basicamente é a nossa perspectiva e a nossa indicação aí do uso do DRC em substituição ao GRC. Perfeito. Pessoal, deixa eu só fazer um reforço aqui. Estou preocupado com o horário, né? E eu acho que tem que fazer um bate-bola aqui para a gente caminhar. Caso os clientes decidam ir para um DRC, quais são os pontos de atenção que a gente pode ter? Porque eu vou mesclar um pouco aqui o bate-bola com o que vocês têm de apresentação, porque senão a gente vai entrar muito mais no detalhe e aí é cada empresa que vai entrar em contato com a LKM. Mas aqui, acho que a gente precisa realmente entender qual é o ponto de atenção, quais são os pontos chaves nessa migração. Primeiramente, é o planejamento detalhado do escopo do projeto. Né? De fato, entendimento do que está implementado no seu GRC, no âmbito inbound e no outbound. Né? Todos os desenvolvimentos que foram construídos ao longo desses anos, você está muito bem planejado.
Então, o planejamento detalhado é um dos pontos principais desse processo. O segundo é a preparação do ambiente técnico, né? De fato, o DRC ele promove adesão ao Clean Core, usabilidade do SAP Business Technology Platform. Muitas empresas ainda não estão preparadas para a usabilidade do BTP, então é super importante essa preparação da infraestrutura técnica no processo de migração, né? Como terceiro ponto, de fato, as integrações com sistemas satélites. Muitas companhias que desenvolveram algumas aplicações ou que possuem portais de fornecedores construíram APIs, desenvolvimentos internos para integrar com sistemas satélites. E tudo isso precisa ser muito bem mapeado e preparado nesse planejamento do projeto para que a gente tenha ali uma assertividade no escopo que será seguido, né? Como quarto ponto, e super importante, é um discovery operacional, relacionado exatamente a customizações de processos Zs dentro dos inbound, principalmente, que é onde mais afeta, porque, de fato, o GRC ele tem uma certa disponibilidade de escopo de processos, mas existem muitos processos que não estão atendidos pelo GRC, onde as companhias desenvolveram suas particularidades. Então, nesse aspecto, é super importante executar um discovery para ter a oportunidade de implementar melhores práticas com soluções, como a gente vai apresentar, como o LKM CSI, que atende 100% dos scope items para o S/4HANA, e isso, de fato, consegue promover uma migração de empresas, não só do GRC para o DRC, mas também empresas que estão no ECC e possuem alta complexidade de desenvolvimentos. Então, esse projeto dá uma grande oportunidade de ter uma migração mais segura para o S/4HANA. E, é claro, também escolher uma empresa, uma consultoria parceira SAP que seja especializada nas implementações desse projeto para alcançar todo esse sucesso. Excelente. Excelente. Acho que eu queria pegar um gancho. A gente fala daqui a pouco das ferramentas e serviços que vocês têm, porque eu concordo com vocês, né? Não é um projeto simples, é um projeto bastante complexo, vai mexer no coração que é a nota fiscal eletrônica, né? Mas considerando e pegando um gancho até que vocês acabaram de falar, Clean Core mais BTP, estratégia BTP importante, porque aí você binda o core. Como é que vocês veem a questão quando o cliente, e a gente tem vários clientes na comunidade que tem, infelizmente, um ECC que virou um ZAP, né, com muitos Zs, como é que vocês entendem Exato. essa estratégia? Como é que vocês podem compartilhar aqui que vocês estão fazendo em vários clientes que vocês já têm, tanto no HANA quanto no ECC, e principalmente no ECC, porque imagino que também tem várias empresas que não vão migrar para esse fora agora e vão ter que trocar o GRC por um DRC linkado ao ECC. Como é que é essa estratégia do Clean Core? Bom, pessoal, essa pergunta é extremamente importante, porque a SAP tem postulado que seja na migração do ECC para o S/4HANA, seja na migração do GRC para o DRC, que os clientes evitem fazer desenvolvimentos nessas plataformas, principalmente são plataformas SaaS, são plataformas de cloud. E como é que se faz, então, quando você tem uma empresa que está extremamente customizada para o processo, principalmente o processo inbound e outbound, que é o que está em discussão mais próximo agora, né? Como é que as empresas conseguem sair dessa solução totalmente customizada, seja a customização dentro do ERP ou a customização na solução inbound e outbound, para alguma coisa que seja Clean Core? A nossa sugestão aqui é que se utilize ferramentas acessórias ao DRC, né, nesta migração, ferramentas acessórias ao DRC, e que essas ferramentas cubram basicamente 100% de todos, em conjunto com o DRC, cubram 100% de todos os processos inbound e outbound. Esse é o principal ponto. Então, assim, implementa-se, retira-se todos, ou basicamente todos os Zs que estão tanto no ECC ou no S/4HANA, quanto no GRC, e substitui-se isto por uma instalação que tenha o DRC mais ferramentas acessórias que cubram os processos que o DRC não realiza.
Você está falando um negócio muito interessante. Eu tenho que te interromper porque eu acho que a gente tem que reforçar isso. Sair de um GRC e ir para um DRC significa fazer o que todas as empresas queriam lá no começo do SAP, de ter um SAP standard. Está correto o que eu estou falando ou não? Exatamente. A ideia que está sendo proposta pela SAP, isso não é ideia da LKM, isso é uma iniciativa da SAP chamada Clean Core, onde você não, preferencialmente, você não desenvolve nem no RP e nem na ferramenta, que é o DRC, você desenvolve ou no BTP, ou você adquire uma ferramenta acessória que, em conjunto com o DRC, ela consiga cumprir 100% dos processos sem desenvolvimentos. E caso a empresa tenha algum processo muito complexo, que esse desenvolvimento seja feito na ferramenta acessória, mantendo o Clean Core, tanto do RP quanto do DRC. E excelente essa pergunta, porque de fato a gente vive isso diariamente nos nossos projetos, né? Atualmente a LKM vem executando os projetos de migração, onde tem grandes companhias, principalmente uma delas que implementou, foi a primeira empresa brasileira a implementar o SAP, né? De fato, imaginem o quanto o GRC possui de customização. E a nossa solução conectada com o DRC, ela tem uma maturidade imensa, porque ela também nasceu com o GRC. O desenvolvimento do LKM CSI, que a gente vai explorar mais ao longo dessa apresentação, ele é extremamente robusto e atende uma série de empresas produtivas. Então, muitos dos desenvolvimentos que cada empresa construiu ao longo desses anos estão prontos na nossa aplicação. E a gente vivencia isso nos nossos projetos, nas nossas pré-vendas. Opa, isso daqui que eu tenho no Z já está pronto aqui na sua aplicação. De fato, porque a gente atende 100% dos scope items voltado para o S/4HANA, promovendo assim o Clean Core. Perfeito, pessoal. Acho que vocês podem agora dar um ampassã na arquitetura, mas também já pegar um gancho do qual é o que vocês estão falando aí de LKM, como é que é o nome da ferramenta? LKM DRC 100%. Rapidamente a arquitetura aqui, a gente vamos conhecer isso aí. Vamos lá. Perfeito. A gente vai passar muito rapidamente. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é um to-be, né? Um processo, uma arquitetura futura, né? Para boa parte do ecossistema da SAP, onde o cliente vai ter o S/4HANA, ele vai ter o SAP DRC, ele vai ter uma ferramenta nossa chamada LKM CSI, que a gente vai apresentar aqui, que faz justamente a complementação do DRC para os processos inbound, e o OneSource Tax One, que é uma ferramenta que nós apresentamos da Thomson Reuters, que faz todo o processo de reporting fiscal de indiretos. Tá? Então, por favor, aqui tem uma figura aqui bastante interessante, né? Uma sequência de figuras que vai mostrar qual é a nossa perspectiva. Então, nós temos aqui, normalmente nós temos clientes que hoje se encontram, seja no S/4HANA On-Premise, no S/4HANA RISE ou no SAP ECC. É indiferente o sistema de ERP que a empresa tenha. Quem tem ECC, claro, vai migrar no futuro para o S/4HANA. E essa empresa hoje tem o GRC como plataforma principal aí de comunicação para a parte de documentos fiscais, e tem outras soluções de automação inbound, outbound, então temos encontrado muitas empresas aí com VIM, né? E aí, qual que é a nossa proposta para que essa empresa faça a migração do GRC para o DRC? Então, de novo, independente do sistema que ela tenha, do RP, da versão do SAP, do RP da SAP que ela tenha, a gente vai aplicar, então, uma migração do GRC para o DRC e a aplicação para o processo inbound da nossa ferramenta LKM CSI, que o Henrique vai entrar nela daqui a pouquinho, falando sobre ela daqui a pouquinho. Se tiver que fazer qualquer tipo de customização, que essa customização seja feita na ferramenta acessória. No momento que você traz todas as customizações para fora, tanto do RP quanto da plataforma fiscal, o que acontece, a gente vai fazer justamente a aderência ao Clean Core da SAP. Então, eu acho que essa figura aqui, ela identifica claramente toda a nossa estratégia no que tange ao processo de inbound, ou seja, 100% de aderência para qualquer tipo de documento fiscal. Então, não importa se é nota fiscal de materiais, se é documento de fretes, se tem nota fiscal de serviços, se é documento de concessionárias. A gente, com essa robusta plataforma DRC mais LKM CSI,
a gente consegue atender e automatizar 100% desses documentos. Henrique, complementar aí com informação? Perfeito. Então, assim, nós temos aqui um outro ponto extremamente importante, é que para o processo inbound, a nossa estratégia é trabalhar com a ferramenta acessória, o LKM CSI, por trás dos bastidores, né, dos bastidores, deixando que o DRC faça todo o trabalho de interação de front-end com o cliente, né, ou com o usuário. Então, nós estamos por trás, essa aqui é a tela do eDocument Cockpit, nós estamos por trás dele trabalhando para trazer todos os documentos fiscais para uma fonte comum de verdade, né? A única fonte de verdade que seria o DRC eDocument Cockpit. Perfeito? Bom, e aí uma série de vantagens que nós enxergamos, né, e postulamos nessa transição, que é o Clean Core, escalabilidade, ferramenta nativa SAP e, principalmente, comentando um ponto extremamente importante que vai nos afetar aí fortemente a partir de 2026, que é a reforma fiscal. Só que a reforma fiscal a gente tem que se preparar para ela antes. E quanto mais Clean Core a empresa estiver, mais rápido ela conseguirá implementar qualquer modificação fiscal, porque essa implementação virá da própria SAP. Perfeito? Tá, então vamos lá. Como nem tudo nosso trabalho é fácil no Brasil, além da SAP continuar o GRC, tem uma reforma tributária aí. O que você está falando é que quem for para essa solução automaticamente vai receber todas as mudanças que a reforma tributária está fazendo que está trazendo para as empresas, é isso? Exatamente isso. Essa plataforma montada da maneira que nós estamos propondo aqui, ela está totalmente preparada para qualquer mágica que o nosso governo resolva fazer na reforma tributária. Esse é o fato. A gente sabe mais ou menos o que está por vir, mas ainda tem muita coisa que vai ser desenhada aí dentro dessa reforma tributária. Inclusive em votação hoje, né? Inclusive em votação hoje, né? Então, o que acontece? As plataformas que estariam compondo a solução inbound do cliente, elas estariam garantidas pelo contrato da SAP, primeiramente, porque o contrato da SAP garante que a reforma tributária será refletida dentro das plataformas e garantida pelo nosso contrato da nossa ferramenta, que é uma ferramenta certificada pela SAP, presente na SAP Store, enfim. Nós seguimos a mesma estratégia de atualização que a SAP. Então, quem optar pelo uso dessa plataforma estará garantido não só na migração do GRC para o DRC, como garantido também nessa migração que vai ser necessária para a nossa nova reforma tributária. Tá, antes da gente passar os últimos minutos abrindo para o pessoal fazer pergunta, nós estamos falando de um horizonte de 1 ano para fazer esse projeto. Como é que vocês veem essa jornada aí? É um projeto que demora 1 ano inteiro, lógico, tem que ver as especificidades de cada empresa, o tamanho e tudo mais, mas a gente tem 1 ano para sair do GRC. Vocês podem dar um panorama de quão factível é isso? Quais são a média de projeto que vocês estão fazendo no mercado? Conversa a respeito da questão da estratégia para se migrar corretamente. A nossa estratégia que nós propomos ao mercado é implementação do DRC Standard, que é uma implementação bastante rápida, ou seja, não se faz nenhuma mágica em cima do DRC, e nós deixamos esses processos, que não são processos standard do DRC, serem tratados pelo LKM CSI. E no LKM CSI temos cenários aí cobrindo a grande maioria dos cenários de negócio possíveis hoje no Brasil. Henrique. Não, perfeito. E complementando com a resposta, em média, um projeto leva, de acordo, é claro, com a complexidade de cada companhia, que tem total relação à quantidade de processos de negócios, elencando um grande nível de automação. É super importante que as áreas de negócios estejam preparadas para que tenham a visibilidade de uma forma clara o quanto ela irá migrar de um percentual de automação a tempo hábil. Então, nós estrategicamente planejamos, e a nossa própria plataforma consegue orientar as empresas quais são os cenários que alcançam cerca de 75% até 85% de automação. Nós precisamos pensar, principalmente as companhias,
que não é obrigatório fazer a migração 100% de todos os processos de negócios para o primeiro projeto. É claro que o projeto ele tem ondas e sprints, né, que a gente vai dar go lives buscando sempre o melhor e o maior percentual de automação por processo de negócio. Levando isso em consideração, os projetos estão levando em média de 3 a 6 meses. Ótimo, ótimo. Antes de a gente abrir para perguntas, vocês têm algum ponto que vocês querem dar uma reforçada, pessoal? Henrique, Guilherme. Não, eu queria avançar já para demonstração aqui, se puder. A não ser que você tenha Vamos mais lá. Vamos lá, mas eu queria deixar uma abertura para o pessoal. A gente tem uma boa audiência, então a gente Legal. fazer uma apresentação rapidinha, tá? Tá bom, vamos agilizar aqui para já abrir os microfones. Pessoal, então, de fato, o LKM CSA é a solução definitiva para complementar o DRC e permitir o Clean Core, porque ela tem como base e total diferencial de todas as outras soluções do mercado a nossa experiência. Seja a experiência de longa data de desenvolvimento, onde a gente participou do primeiro projeto de implementação do GRC no Brasil, e desde então essa solução vem crescendo. Isso fazem muitos anos, foi junto com o primeiro layout da nota fiscal eletrônica, ou seja, pela experiência da própria SAP. Vocês conseguem enxergar aqui abaixo desse slide os nossos selos de certificações, que o time de SAP ICC, que é o Integration Certification Center, valida a integridade técnica e funcional da solução. Isso garante total compatibilidade com o seu ERP, sem afetar os seus processos de negócios. A mais recente foi agora em 2024, que é a certificação no SAP Business Technology Platform. E não só essa experiência de longa data de desenvolvimento e também com a SAP, mas principalmente as experiências dos nossos usuários. Nós temos mais de 200 empresas que utilizam a solução. Então, imagine cada uma do seu setor de negócio diferente, com processos distintos, com variações fiscais distintas. A solução tem uma grande gama de processos de negócios, de validações que garantem o compliance, e tudo isso é um resultado dessas experiências de evolução tecnológica da SAP, evolução tecnológica da Fazenda, evolução de processos de negócios produtivos dos nossos usuários. Rapidamente, pessoal, então, é um vídeo de 1 minuto, só para que vocês tenham uma palhinha de como a solução funciona 100% integrada com o DRC, o LKM CSI, que é o Cloud Smart Invoice, aqui ele está conectado no e-Document Cockpit, processando as notas fiscais de serviço. Ele consegue obter as notas fiscais de serviços automaticamente de 100% das prefeituras, considerando inclusive as notas fiscais de serviços nacionais, possibilitando a visibilidade dos usuários em qual etapa o processo se encontra, quem são os responsáveis por cada incidência. E é super interessante que a gente tem KPIs diversos que permite que as empresas busquem um percentual de automação cada vez mais forte, porque ela consegue direcionar as maiores incidências ocasionadas ao longo do tempo do processamento desses documentos e possibilitar que os gestores tenham visibilidade dessas maiores ocorrências e sanar os problemas futuros. Ela tem integração nativa com as APIs em cloud da Microsoft, utilizando o próprio SAP API Business Hub, utilizamos componentes do SAP Business Technology Platform para integração completa e com segurança para o S/4HANA. Aqui algum escopo dos processos, eu não vou ler todos, porque de fato são mais de 200 cenários produtivos, então muitos dos desenvolvimentos que vocês fizeram no seu GRC estão prontos dentro da solução. Lançamentos de notas writers, devoluções de vendas, tipo de movimento relevante para nota, integração com Transportation Management, List Transportation, lançamento de débito posterior, vários processos de negócios. Porque, de fato, a SAP libera o cenário de CTE Flex e cada empresa desenvolve da sua forma. A gente já tem um add-on que basta você instalar, que ele já estará preparado para compreender as notas fiscais referenciadas nesse processo e determinar as rotinas automaticamente. É claro que uma fala tão rápida não é suficiente para explorar todo o produto. Só peço para você avançar para os benefícios, Guilherme, onde nós principalmente destacamos a possibilidade de vocês terem a gestão de todos os documentos em um único local, ter a melhor assertividade na escrituração, porque os documentos serão escriturados de acordo com o arquivo eletrônico. Temos direcionamento das validações que respeitam a estrutura organizacional da companhia, enviando exatamente para os seres humanos responsáveis por cada incidência que um documento pode ter. Então, pendências da área fiscal vão para o setor fiscal, pendências da área de compras vão para a área de compras, e tudo isso com KPIs
que relacionam esse processo. Temos componentes de inteligência artificial que conseguem entender e aprender ao longo das suas entradas de mercadorias, fretes, serviços, históricos de utilização para definir históricos e deparas de materiais, definir unidade de medida, que também todas as empresas que trabalharam com o GRC precisaram desenvolver conversões de unidade de medida. Isso está pronto dentro da plataforma. Não só isso, e muito mais, né? Maior segurança para integração com S/4HANA e, é claro, a nossa solução é uma solução viva. É uma solução que acompanha os quartos anuais, acompanha a evolução da SAP, acompanha a evolução do governo federal, e nós temos aí lançamentos com novas funcionalidades constantemente. Legal. Henrique, acho que a gente já tem uma primeira pergunta. Eu queria abrir o microfone daqui a pouco, mas já tem uma primeira pergunta de algo que você colocou aí. A pergunta é do Rodrigo, da BRF. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Ele coloca assim: quanto às regras de validação, quais são contempladas? Cara, são 1.300 regras de validações, né? De fato, nós contemplamos todas as validações necessárias para complementar o SAP Standard. Por exemplo, validar a condição de pagamento, e essa mensagem de validação ela é direcionada para a área de compras, caso haja uma incidência. Validações fiscais. Dentro do âmbito fiscal, a gente valida a alíquota, a base de cálculo, valor fiscal. E cada mensagem, por exemplo, ela vai ser capaz de ser super intuitiva ao ponto de informar. O item 33 da nota fiscal eletrônica está com a alíquota do ICMS do fundo de pobreza incorreta, né? Então, ele consegue entrar no detalhe e no nível de item justamente para que a mensagem seja 100% intuitiva e solucionada de maneira ágil. Porque você não basta gerar um log de simulação da Miro com os problemas que a Miro executa. De fato, é super importante gerar mensagens intuitivas e catalogá-las para que a gente consiga ter respostas rápidas, identificação ágil de quem é o responsável para tratar aquela responsável saná-la. E com tudo isso catalogado, vocês têm uma base para que, ao longo dos bimestres, semestres, vocês consigam enxergar oportunidades de melhorar os seus dados mestres, melhorar os seus processos de negócio. Tem várias perguntas aqui. Legal. Depois a gente pode... Vamos lá. A pergunta do V. Henrique. As automações inbound são todas baseadas em pedidos de compras? Existe a possibilidade de automatizar sem o pedido de compra? Sim, sim, existe. Meu xará perguntou, né, pelo que eu entendi. De fato, sim. Existem processos de negócios, por exemplo, devoluções de vendas, embalagens retornáveis, retornos de conserto, que o tráfego das mercadorias são controlados pelo módulo de SD, gerando uma VA, VL e VF. E a sua entrada precisa ser referenciada a esse faturamento. Então, a solução é capaz também de fazer entradas pelo módulo de SD. E não apenas isso, existem tipos de movimentos que geram nota fiscal, similar aos scope items disponível para o S/4HANA. Então, não é necessário, obrigatório você ter o pedido. Depende muito do seu processo. E a solução é capaz de atender 100% dos processos de acordo com os scope items do S4. Então, seja tipo de movimento que é relevante para a nota fiscal, onde você atribui um código de material, e não é necessário o usuário ir lá atribuir o código de material. A nossa própria inteligência artificial é capaz de atribuir automaticamente esse código, aprendendo com o histórico de utilização de entradas anteriores, né? Então, processos writers também, que é gerando J1, B1N, né, também são atendidos pela plataforma. Acho que com essa resposta, Alan da Continental, acho que responde você também, certo? Com essa resposta que o Henrique acabou de dar, né? Entendo que não precisa do número, então não precisa do XML também. Beleza, obrigado aí por vocês me mandarem, né? Celso Kovalek, utilizamos um sistema externo chamado GKO para gestão de fretes. Como ficaria isso no DRC? Boa pergunta. Excelente pergunta, né? De fato, o GKO ele tem alguns módulos e funcionalidades. A gente tem, sim, usuários do LKM CSI que utilizam o GKO para provisionamento dos fretes, né? Porque o principal fator, né, de implementação e compliance contra as faturas do CTS é você ter um provisionamento do custo desse transporte, considerando o itinerário, as mercadorias que serão transportadas e etc.
Então, precisa entender muito bem quais módulos vocês têm implementado, se é apenas para provisão, se faz já o lançamento automático dentro do SAP, né? O que de fato a gente consegue sim integrar seriam com validações através de APIs externas, para obter esse custo provisionado e fazer o lançamento da mira automática. Ou não, por exemplo, apenas prover através do DRC o arquivo XML que o DRC consumiu para uma API, ou para uma função, ou para uma forma de integração que o GKO seja capaz de obtê-la. Então, é super necessário o mapeamento e o entendimento desse escopo, né? E eu já reforço, caso seja prudente para uma análise de migração para o S/4HANA, o Transportation Management da SAP é super eficiente nessa provisão e nesses lançamentos de CTS automatizados, né? Então, de fato, a nossa solução tem integração nativa, assim como o DRC, que vai obter os XMLs e o LKM CSI será capaz de obter a provisão e lançar automaticamente. Perfeito. Tem mais uma grande pergunta do Celso Kovalek, da FEMOC da China. Ele está perguntando assim, ele já tem o SAP HANA, ele está perguntando, o BTP é obrigatório? Isso vai... obrigado pela pergunta, viu, Celso? Viu, Xará? Obrigado. BTP é obrigatório, LKM? Quando você adquire a plataforma DRC, se você não tiver o licenciamento de alguns módulos do BTP, você precisa adquiri-los. Então, para o conjunto completo funcionar, ou seja, dentro dessa estratégia de DRC 100%, sim, é necessário que se adquira alguns SKUs, né, da SAP do BTP. Exato. O DRC ele trafega, né, de fato, a mensageria da SAP, tanto para emissões quanto para recebimentos via SAP BTP. Beleza, perfeito. Uma nova pergunta, obrigado novamente pela pergunta, Celso. O Rodrigo da BRF está perguntando assim, o número de aviso de remessa no pedido será igual ao GRC, pois há vinculação entre NFE e CTE, TMS e LES. Eu não consegui compreender. O número de avisos da remessa no pedido será igual ao GRC? Vinculação entre NFE e CTE? Do aviso de recebimentos? Isso, aviso de remessa. Aviso de remessa, tá. É que o aviso de recebimento que é gerado pelo GRC atualmente, né? O de remessa é quando é uma saída, tá? Mas sim, depende do seu processo de negócio que será utilizado. Se o seu documento de compras possuir controle de confirmação que seja factível a uma geração de um aviso de recebimento, ele será sim utilizado no processamento. Não sei se ficou claro ou se eu não consigo compreender 100% a pergunta. É que, na verdade, aqui o Rodrigo da BRF fez duas perguntas. A primeira é se o número de aviso da remessa tem pedido igual ao GRC. E a segunda pergunta é se há vinculação entre o NFE e o CTE, de TMS e LES. Perfeito, obrigado. Então, de fato, sim, tem essa referência do aviso de remessa, do aviso de recebimento. E para a segunda questão, o frete ele é 100% vinculado com a nota fiscal eletrônica, ele faz parte do mesmo processo. Por mais que ele sejam arquivos eletrônicos distintos, o processo de negócio, um depende do outro, né? Então, no momento do lançamento dos documentos e das suas validações, a nossa solução ela é capaz de enxergar as notas fiscais referenciadas no frete. Então, está aí o vínculo, justamente para que ela consiga enxergar as provisões que foram calculadas para cada nota fiscal referenciada e compreender que após todas as NFEs referenciadas foram lançadas no SAP, o CTE seja lançado automaticamente sem nenhuma intervenção humana, porque ele já é inteligente o suficiente de compreender. Se todas as notas foram lançadas e não existem inconsistências de tributação, de provisionamento de frete, ele já pode avançar e lançar o CTE automaticamente. Então, sim, tem uma sinergia nesse processo, justamente porque o processo ele é conjunto. Perfeito. O Rodrigo já mandou. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. E agora temos o Rodrigo da Thomson, certo? Pessoal, nós temos 5 minutos para o término. A gente já estendeu mais de 10 aqui. Vamos lá. Boa tarde a todos. Depois de colocado todos esses pontos aqui pelos meus colegas a respeito de entrada de documentos, a toda a parte de Clean Core, vamos falar da continuidade, né, dessas informações fiscais. Nada mais é do que o processo de apuração e cumprimento das obrigações acessórias. Então, hoje, o cenário que nós temos,
que dependendo aqui da versão do SAP com GRC, e uma solução fiscal, seja ela o MasterSAP DW ou mesmo a outra solução fiscal complementar. A ideia dentro de um processo de migração é que nós tenhamos aqui a utilização do cenário com o uso da frente do DRC para a parte de report, né? E com a adoção de um add-on complementar, que aqui no caso é o OneSource Tax One for SAP, tá? A ideia é que tudo aquilo que é feito e gerido via SAP e com as liberações do próprio DRC, a solução complementar Thomson Reuters ela venha para suprir as demais necessidades que a empresa consiga, assim, dessa forma, atingir um compliance aí na entrega das obrigações dos impostos diretos e indiretos. E por que o Tax One for SAP? Né? Uma plataforma robusta de um grande parceiro global, que tem aí todo um reporte para fazer atendimento a todas as demais obrigações aí que complementam ao próprio DRC. Tá? O DRC, como a gente bem sabe, ele faz a geração ali dos reportes voltados à parte de SPED e todas as demais obrigações acessórias e as próprias apurações que complementam as informações são oriundas ali através do OneSource Tax One for SAP para fazer o complemento dessas informações, garantindo assim o 100% de compliance. E para que tudo isso? Justamente porque a gente tem este verdadeiro Big Brother fiscal, ou esta grande celeuma de sopa de letrinhas que nós temos que mensalmente aí cumprir junto aos órgãos fiscais, sejam eles municipais, estaduais ou mesmo federais. Então, para que a gente consiga atingir ao compliance para todas essas obrigações, é muito importante contar com um parceiro experiente com soluções que tenham aí grandes atributos, soluções robustas para fazer a entrega das informações. Rapidamente, só passando aqui, não vou entrar nos detalhes, mas falando dos alguns principais atributos da solução, atendimento a LGPD, ao nível de eficiência, questão de segurança, a plataforma robusta global da Thomson Reuters com cobertura e abrangência, a maior cobertura do mercado que nós temos hoje no atendimento às 3 esferas e que também está diretamente ligada ao GT48, que é o grupo de trabalho das 48 empresas instituído pela Receita Federal lá atrás, quando a gente começou a falar de SPED, nota fiscal eletrônica, e também participa ativamente das discussões do projeto da reforma tributária. Bom, Schlager. Pessoal, finalizando aqui a parte da apresentação, então, qual é o significado do DRC 100% que nós estamos propondo ao mercado? Né? É plataforma DRC implementada e complementada de forma integrada pelas plataformas que nós discutimos aqui. O LKM CSI apoiando o processo de ingestão de documentos, o processo inbound, e o Tax One for SAP, o OneSource Tax One for SAP, da Thomson Reuters, fazendo a parte fiscal que seguramente nos anos vindouros será muito importante para todas as empresas. E a nossa proposta ao mercado é justamente um projeto integrado, onde ao final desse projeto o cliente teria, dependendo do tipo de plataforma que ele vai estar escolhendo, mas ele teria as plataformas implementadas em conjunto, em go-live único. Isso é muito importante mencionar. Ou seja, se será uma implementação somente para a parte inbound, o cliente terá ao final do projeto implementado o DRC mais o CSI, cumprindo 100% da ingestão de documentos fiscais. Basicamente, a apresentação termina aqui. Abrimos para perguntas gerais aí ainda, né? Não sei como você quer prosseguir. Não, 5 minutinhos aí, eu tenho uma dúvida, né? Para o Rodrigo da Thomson. Rodrigo, essa plataforma, o Tax One, ele fica na nuvem, né? Então, ele não fica nem no BTP, nem no próprio ERP, no CleanCore ali, ele fica na nuvem, correto? Exato. Tá, e toda a parte de acesso ao S4, ao DRC, como é que fica? Está coberto no Digital Access da SAP? Sim, excelente pergunta, Celso. Sim, isso faz parte de toda a cobertura de integração e ele faz toda a leitura das informações que estão disponibilizadas e contidas dentro da plataforma do DRC, tá? Tá, mas aí você tem que considerar isso como um acesso, o acesso do Tax One em relação ao que está no BTP. Está correto ou não? Correto. Então tem um custo também de Digital Access para o Tax One.
isso já está incluído dentro da parte de licenciamento. Ah, tá. Ok. Bom, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais alguma última pergunta. Não tem, então quero agradecer a Thomson, a LKM, agradecer todo mundo que participou aqui conosco, a nossa audiência. Tivemos boa interação, Denis, Cristiane, da Amanco, Jean Albertini, Rodrigo da BRF, Henrique, Vanderlei, Ricardo, enfim, todo mundo que fez as perguntas, mas quem participou, a Célia, Celso Kovalek, o Alan, queria agradecer a todos mesmo, dizer que a gente vai continuar discutindo esse tema, porque é um tema cada vez mais pedido e solicitado, e deixar a ZUG à disposição para envio de perguntas. A gente pode fazer um envio lá para ele cair as perguntas que não ficaram muito não tiveram aqui a pergunta diretamente hoje, mas podemos depois fazer um trabalho para levar a LKM. A LKM também já colocou aqui o e-mail e telefone. Eu queria agradecer e deixar vocês à vontade aí para as considerações finais. Bom, nós que gostaríamos de agradecer essa oportunidade de estar interagindo aí através do patrocínio, né, com um grande hall de clientes aqui, de empresas, né, e deixamos aí os nossos contatos à disposição para esclarecer dúvidas que com certeza virão a surgir e eventualmente atendê-los aí na evolução de projetos de migração de GRC para DRC. Perfeito, pessoal. Muito grato, de fato, por passar esse tempo conosco, por poder nos escutá-los, né? Muito do que a gente falou está 100% alinhado com as estratégias da SAP. Inclusive, na FAQ, recentemente publicada pela própria ZUG, né, existe a referência do produto que a gente abordou, do LKM CSI, como complementar ao DRC. Então, não é somente nós falando, de fato, é toda a parte do ecossistema que está voltada e alinhada a essas melhores práticas. Muito grato, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde. Rodrigo, desculpa. Pode ficar à Só vontade. agradecer o tempo de vocês e espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí com informações valiosas para esse processo de migração de todos. Com certeza foi. Com certeza foi. É bem rico. A gente vai monitorar também a audiência do webinar na plataforma, né? Muita gente assiste depois, está trabalhando nessa hora, então tem muito engajamento depois. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para mais um webinar sobre o tema e sobre a S4, sobre a SAP como um todo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.